Essa semana eu vi 4 episódios que eu gostaria que você refletisse junto comigo sobre 4 episódios que aconteceram essa semana, tanto no Brasil como no mundo. O primeiro episódio aconteceu na terça-feira, na Câmara dos Deputados, a comissão que estuda o Estatuto da Família. E dentro dessa premissa, o deputado federal lá do Rio de Janeiro, um homem muito instruído, muito balizado, muito cristão, posicionou claramente o que é o casamento e o que é uma união homoafetiva. E ele foi e está sendo massacrado nas redes sociais, principalmente em vista do Partido dos Trabalhadores, pela deputada Érica Cocai, e também do PSOL, em que eles estão dizendo que esse deputado é homofóbico e que ele também é uma pessoa fundamentalista. E eu louvo a Deus, porque Deus levantou esse homem no Brasil para colocar as coisas como devem ser. Nós não precisamos ser contra a união de ninguém. O Estado precisa legislar sobre isso, mas dizer que isso é casamento, nós não podemos dizer. Eles querem deturpar a palavra casamento. A palavra casamento é oriunda de um conceito judaico, da união de pessoas de gêneros diferentes. Isso é algo que vem é um pensamento milenar, não é um pensamento simplesmente político. Todas as matrizes sociais da humanidade são baseadas na figura do casamento de gêneros diferentes. O segundo episódio que eu quero colocar para vocês foi a prisão da escrivã nos Estados Unidos, de que ela se recusou a realizar a união de um casamento homossexual feminino. E ela está presa. Então eu quero que os irmãos observem bem. Daqui a pouco eles estão prendendo quem falar contra. Nos Estados Unidos já estão prendendo. Isso é sinal de apostasia. Isso é sinal de perseguição àqueles que querem viver os princípios da santa palavra do nosso Deus. O terceiro episódio que eu quero que vocês olhem é a cena terrível daquele menino de 3 anos de idade na praia no Mediterrâneo. Eu confesso aos irmãos que quinta-feira eu entrei em estado de depressão, principalmente quando eu fiquei sabendo que o pai pegou as últimas economias para sair da Síria, porque o Estado Islâmico queria invadir a cidade onde ele morava, e o Estado Islâmico, quando foi invadir a cidade onde ele morava, assassinou 10.000 pessoas cruelmente. E o quarto episódio que eu quero que vocês vejam é que na sexta-feira aconteceu uma ação da Polícia Federal prendendo uma quadrilha de terroristas do Estado Islâmico no Brasil, composta de mais de 100 pessoas com redes em quase todos os estados. Se você ainda não está vendo o que está acontecendo, mas os sinais de Mateus 24 estão acontecendo. Não é hora mais para convidar as pessoas para pular, reunir o povo para pular. Não é hora mais. É hora de sermos verdadeiros cristãos. E eu quero resgatar nessa manhã uma mensagem que eu trouxe aqui à igreja no ano de 2008, que era uma mensagem baseada em Colossenses 2, 1 a 11, sobre o tema construir o reino de Deus.
Eu quero que os irmãos acompanhem a leitura da Santa Palavra do nosso Deus nessa manhã. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes, porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente, e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo usa expressões que são muito fortes. Ele usa uma expressão que é a mesma expressão de Jesus no Getsêmani, que é agonia. Ele agoniza dentro de si para ver a possibilidade do reino de Deus crescer. Ele não apenas sofre com uma tristeza no seu corpo. Se você pegar no capítulo 1, no versículo 24, ele diz que ele fez de tudo para que aqueles irmãos acordassem, para que aqueles irmãos não fossem levados pelo espírito da época. Ele diz que, no versículo 24, me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. No sentido de que Paulo não apenas estava trabalhando como um trabalho que ele tinha para se sustentar, mas no sentido de que ele se afadigava, se esforçava, agonizava, além de suas próprias forças, para que a eficácia do Evangelho, a palavra é energeia, que é o poder de Deus, pudesse operar eficientemente na vida do povo de Deus. Então, ele não estava simplesmente vestindo a camisa de uma agremiação. Ele sofria pela igreja de Cristo como alguém sofre quando sabe que um parente próximo está doente, numa doença terminal. Quando alguém sofre, quando perde um parente e entra em estado de luto. Como alguém sofre quando perde alguém muito próximo. A palavra que ele está usando, essa agonia que ele sente, é essa agonia que é a própria agonia que Cristo teve lá no Getsêmani. E ele diz, ele traz essa palavra, uma palavra muito forte para que a gente possa compreender que nós não podemos simplesmente estar na igreja, vir à igreja. Nós precisamos de fato ser a igreja de Cristo. Nós precisamos de fato entender que nós precisamos nos esforçar para viver a igreja de Cristo. Paulo, ele diz que ele não se esforça simplesmente num esforço da carne. Ele compreende que é um esforço que está além da carne. É o esforço que vem da força do Espírito Santo de Deus. E muitas pessoas, muitos crentes, não conseguem entender a força do Espírito Santo operando em suas vidas, porque tem preguiça espiritual, tem desleixo espiritual, estão sendo engolidos pelos pensamentos da época, por esse comodismo, por esse hedonismo da nossa época, por esse narcisismo da nossa época, por esse individualismo grotesco de nossos dias. E queridos, nós estamos sendo a igreja dos últimos tempos. Os sinais estão aí. Estima-se que nesse ano já foram mais de 150 mil cristãos mortos.
morte do pior tipo de espécie. Cristãos que foram esquartejados vivos. Nós estamos falando do século 21. Nós estamos falando do século 21. Foi preso, pararam um navio num porto brasileiro que continha mais de 5.000 armas, que estava sendo financiado para envio do Estado Islâmico. 5.000 armas. Aqui, o envio do governo colombiano. Olha que coisa terrível. Não é mais tempo para a gente ficar achando que a gente vai vir para a igreja para a gente receber uma palavra. Não, queridos. A gente tem que olhar para Paulo, e Paulo mostra para nós que nós precisamos compreender a obra de Deus. Nós precisamos compreender o poder de Deus que quer fluir através de nós. Nós precisamos compreender isso. Nós precisamos compreender que a luta de Paulo por aqueles crentes é uma luta que está além de suas próprias forças. É uma luta que ele tem um objetivo muito claro, muito real: construir o reino de Deus. E aí então vem a pergunta da manhã, a pergunta para a sua vida: qual é o seu objetivo de vida? Qual é o seu propósito de pertencer a uma igreja? O que te motiva a se reunir com os crentes? É simplesmente um momento que você vem no dia da sua semana, você está aqui porque veio, porque você tem consciência que aqui é um local que você está vindo para fortalecer e para você ser igreja. Eu pergunto para os meus jovens aqui nessa manhã: você está vindo aqui porque o seu pai te obriga, sua mãe te obriga a vir aqui, ou você já tomou a decisão de que você está vindo por consciência de que não há outro caminho, não há outra possibilidade? Eu pergunto para os homens aqui: você vem aqui hoje porque você entende que você precisa ser um homem mais cheio do Espírito Santo de Deus na sua casa, no seu trabalho? Eu pergunto aqui para as mulheres aqui que estão aqui hoje: você vem aqui hoje para que você possa ser cheia, inflada do Espírito Santo de Deus, para viver na força do Espírito Santo de Deus? O que é triste é a gente ver que as pessoas se reúnem muito mais para um show do que para oração. As pessoas se dispõem a pagar R$50 para ir num show, mas não se dispõem a vir para a casa do Senhor para orar. Eu estou fora desse esquema, irmãos. Eu me sinto assim. Quinta-feira eu estava profundamente arrasado com a cena daquela criança. E fiquei mais arrasado ainda de ver o pai. O pai que estava tentando dar uma solução para a família. O pai que ontem deu uma entrevista na BBC e disse assim: tudo isso está acontecendo porque vocês deram as armas ao Estado Islâmico, porque vocês financiaram a guerra, porque vocês estão financiando a guerra, e agora estão omissos diante da guerra, do que está acontecendo lá. Se você compreende hoje que nós devemos sair daqui e construir o reino de Deus, então eu quero que você acompanhe a reflexão acerca de 4 princípios para sairmos daqui para construirmos o reino de Deus. O primeiro princípio, queridos, que o apóstolo Paulo fala nesses 5 versos: a nossa vida deve ser para estimular e encorajar espiritualmente as pessoas.
nós devemos estimular e encorajar cada pessoa espiritualmente. Ele diz assim, vocês podem ler o versículo para mim? Olha o que Paulo fala. Ele quer encorajar as pessoas e dar a elas um novo entendimento sobre a vida, um novo coração. Porque Paulo sabe que corações desanimados geram pessimismo. E o pessimismo é um vírus. É igual o vírus da gripe. Fica do lado de um pessimista, para ver se os teus sonhos não morrem rapidamente. Fica do lado de alguém que não tem estímulo, para ver se ele não destrói a sua vida, a sua carreira, a sua família. O pessimista é aquele, o casal está passando por uma dificuldade, aí o cara chega e fala assim, vou largar dessa mulher. Aí o pessimista fala, não, larga mesmo, você arruma outra. O pessimista é aquele, nossa, olha a crise que está no Brasil, está difícil demais as coisas. Aí o outro fala assim, estava até assim, pensando assim, eu estou pensando em abrir uma empresa. Não, faz isso agora não, porque todo mundo vai quebrar, e agora não é hora de fazer nada. É o pessimista. O apóstolo Paulo fala que não. Nós não devemos ser pessimistas. Nós não devemos levar as pessoas a uma depressão espiritual. Porque no tempo onde acontece a depressão espiritual, é um fermento, é o momento em que Satanás vem para dissimular a semente do joio. Então vai ser aquele povo que não é crente, não é cristão. Por cristão, todas as coisas são novas, amém? Diariamente, amém? Porque o nosso Deus é o Deus das misericórdias, e as misericórdias Ele garante que Ele renova elas todos os dias, amém? Então não é tempo, nós precisamos entender em onde nós estamos com a nossa fé. Você é portador de quê? Dos teus lábios você fala o quê? Dos teus lábios sai louvor, sai fé, sai encorajamento. A pessoa chega para conversar com você, ela sai mais animada ou sai desanimada? Não, queridos, nós temos a fé poderosa de Deus, e nós temos o mistério de Deus já revelado, Cristo Jesus, amém? Agora eu acho interessante, espetacular, que tem muita gente que está aí atrás de uma revelação de Deus. Eu preciso de uma revelação, pastor, eu preciso de uma revelação. Aqui já está aqui, ó, o mistério, a saber, é Cristo. Cristo em vós. Eu acho maravilhoso, Colossenses. Eu vou escrever um livro sobre isso. Eu acho um dos livros mais completos. Eu gosto de Colossenses e Efésios. Para mim, eu viveria só pregando esses dois aqui. Porque só nesse versículo eu posso ficar aqui com os irmãos aqui umas 4 horas, para a gente analisar ponto por ponto, para entender tudo isso que está sendo dito aqui. É cada coisa fantástica. E você precisa entender o seguinte, que quem cuida da tua vida espiritual é você. É você. Se você está com gripe, você vai no médico. Vai lá, pede uma receita. Se você fica doente, vai no médico, faz os exames. Agora, se você fica abatido espiritualmente, você faz o quê? Você deixa de buscar o alimento? Você deixa de buscar a força? Você deixa de buscar aquele que é capaz de te dar todo o poder para você atravessar o vale? Pastor, eu estou tão triste que eu não consigo nem ler a Bíblia. Você vai morrer espiritualmente. Não posso fazer nada por você. Nada. Você não dou conta nem de orar. Vai morrer também. Porque você ainda não entendeu que você é nova criatura em Cristo Jesus. Você ainda não entendeu a graciosidade de Deus em Cristo, a preciosa salvação em Cristo. Você ainda não se entendeu como filho de Deus. Você ainda não se enxerga como portador da glória de Deus.
Você ainda não se reveste com o poder do que vem do alto. Então toma muito cuidado, porque abatimento de alma produz esfriamento de fé e de amor entre os irmãos. Tome muito cuidado. Cuide da sua vida espiritual. Mas tome uma decisão realmente de cuidar verdadeiramente da sua vida espiritual. Ele diz aqui, Paulo fala que ele se esforça para fortalecer os irmãos. Ele se esforça para fortalecer. Mas não adianta, uma andorinha só não faz verão não, irmãos. Não adianta. Se eu pudesse orar mais pela vida dos irmãos, eu oraria. Mas eu sei o preço que a gente paga para orar. Se eu pudesse jejuar mais, jejuaria mais. Mas não adianta, queridos. Não adianta o esforço de um só, não. Não adianta só um falar, ó, nós estamos aí, nós estamos aí. Vamos acordar, vamos orar, vamos tomar posição, vamos ter postura como crente. Vamos aproveitar as oportunidades, vamos pregar, vamos trazer o povo para a igreja, vamos trazer o povo para se converter, vamos trazer o povo a um compromisso maior com Deus. Porque senão a gente acaba virando pedante, chato. O apóstolo Paulo, ele diz: estimule a fé. Estimule a fé. Estimule a fé. Segunda coisa que o apóstolo Paulo fala: se nós queremos construir o reino de Deus, só há uma possibilidade de se construir o reino de Deus: com amor. Com amor. As irmãs leiam para mim o versículo. Sem amor não se pode existir uma igreja. Quando o amor morre, morre uma igreja. Sem amor não se pode pregar o evangelho. Sem amor não se pode viver a vida. Não é possível. Olha aí para dentro de você e pensa assim: por que eu acordei hoje? Por que eu estou vivo hoje? Você está vivo hoje porque Deus te ama. Começa por aí. Segundo, porque você tem a missão de amar alguém. Porque o dia que você não tiver que amar mais ninguém, morreu. Estava vendo aquela propaganda da Coca-Cola, né? A menina lá toda revoltadinha: não, eu vou fugir, ninguém gosta de mim aqui dessa casa, e não sei o que e tal. Aí de repente a mãe dela vem e entrega um prato: eu acho que eu vou levar a minha mãe. Aí de repente o pai dá um sorriso lá e fala: vou levar o meu pai para me deixar minha mãe feliz. Eu tenho que levar esse meu irmão também para consertar meu celular. Então eu acho que é melhor fugir todo mundo junto. Cada um tem um espaço e tempo da nossa vida. Nós precisamos aprender a cultivar as sementes do amor. A igreja do primeiro século, ela foi reconhecida porque existia muito amor. E amor verdadeiro, queridos, é amor que se vê sempre. Você acha que o meu casamento teria dado certo se eu não tivesse procurado a Soraya, ligado para ela, se ela não tivesse ligado para mim, se a gente não tivesse vontade de estar junto? Você acha que o casamento teria dado certo se não tivesse essa semente de amor que cada um rega um no outro?
Agora você vem na igreja de vez em quando. Aí você chega, depois que começou, e vai embora antes de acabar. Aí depois você vai chegar e ainda vai falar assim: nossa, mas eu amo demais essa igreja. Não ama nada. Nossa, eu amo demais essa igreja. Não, nós vamos construir. Nossa, aonde que vai construir mesmo, pastor? Onde que é o lote da igreja? Oh, nós temos um missionário lá na China. Nossa, essa igreja tem missionário na China. Oh, vai ter o evento. Nossa, nem me avisaram que ia ter o evento. Isso para mim é eu olho assim, eu fico, meu Deus do céu. Tem site, manda e-mail, manda SMS, coloca no informativo, avisa no final do culto, manda no grupo do WhatsApp e ainda chega para mim e fala: eu não estava sabendo que ia ter encontro de casal. Você não ama. Cai na real hoje que você não ama. Não amou. Você não ama. Se a gente quer construir o reino de Deus, e a gente quer ver esse mundo sendo transformado, só há uma forma: amor. Deus amou tanto o mundo que veio para mostrar o quanto Ele amou. Viveu, andou, chorou. Isso é amor. Isso é amor. Amor é quando a gente vai embora e a gente leva junto. Sabe assim? Amor é quando a gente vai embora e a gente leva junto. Leva junto alguém. Se você veio aqui hoje, você vai embora, não está levando ninguém, não tem amor. Desculpa. Não tem. Você está vindo como está vindo num show, está vindo num teatro e tal. E olha que tem show que você vai, você leva o cantor, você fica assim amando, cara. Eu me lembro a primeira vez que eu fui assistir o Milton Nascimento, lá em São Paulo. E eu falei: gente, mas que experiência maravilhosa, que músicas lindas, que apresentação maravilhosa. E eu fiquei uma semana, olha aí, isso tem uns 17 anos atrás. Até hoje, interessante isso, até hoje, 17 anos atrás, o amor estava no palco. O que aqueles caras estavam fazendo estava no palco. O que eles estavam mostrando estava ali no palco. Não era só um negócio mecânico. Não era só um negócio de estar ali. Eles amavam o que faziam. Eles amavam o que estavam fazendo. Eles amavam como eles estavam fazendo. Eles se prepararam tudo para que aquilo ali fosse de fato uma demonstração do amor deles. Depois que eu saí daquele show, eu até comprei alguns CDs, DVDs do Milton Nascimento. Porque o tanto que deu para ver que o que acontecia ali naquele palco não era simplesmente um cara tentando ganhar dinheiro. Era um cara que estava ali amando o que estava fazendo, amando de todas as formas, de todas as possibilidades, e mostrando ali que o que ele estava fazendo era algo que era para as pessoas levarem dele dentro de si. Depois que eu saí daquele show, eu defini um negócio na minha vida: eu vou pregar assim. Toda vez que eu subir para pregar, em qualquer lugar, eu quero que as pessoas vejam que eu estou tão intenso, estou tão presente, eu estou usando todas as minhas capacidades, eu estou amando o que eu faço, para que elas se lembrem: Ele deixou o amor dele ali exalado entre nós. É isso que Paulo está dizendo. Sabe? O reino de Deus é construído quando a gente de fato ama. Quando você ama o seu trabalho, quando você ama a sua família, quando você ama as pessoas que estão do teu lado, quando você ama o reino de Deus,
quando você ama Cristo de todo o teu coração, quando você ama Deus, quando as coisas não são fardo, não é pesado, é alegria, é prazer, porque o amor nos leva ao verdadeiro prazer, ao genuíno prazer, à alegria verdadeira. Por isso que Paulo era capaz de se agonizar em oração, por isso que Paulo estava sendo capaz de se fortalecer, por isso que Paulo estava dizendo assim: mesmo eu estando longe de vocês, vocês sentem que eu estou aí perto de vocês, porque quando eu estava aí, eu de fato estava verdadeiramente cheio de mim, cheio de Deus, cheio da vontade de Deus, cheio da força do Senhor. É assim que a gente tem que fazer na nossa vida. As pessoas que mais amam, as pessoas que têm mais gana, são as pessoas que mais marcam as pessoas neste mundo. As pessoas que correm atrás de dinheiro, querido, não sobra ninguém, entendeu? Não sobra ninguém. Mas quando você faz tudo por amor, aí de fato as coisas acontecem. É a única forma de se construir o reino de Deus, gente. É a única forma. Se o teu trabalho te cansa, se o teu casamento está te cansando, se vir nessa igreja aqui está te cansando, se a vida está cansada, você está fazendo as coisas por mero fazer. Você não está fazendo as coisas por amor. Você não consegue ver as coisas maravilhosas que Deus fez e faz, e te cercando, e te colocando, e te indicando, para mostrar o quanto que Ele te ama. Quando a gente olha para Ele e a gente vê o que Ele fez, a gente pensa: a gente tem que fazer, a gente tem que acordar 3 horas da manhã e orar. E a gente ora, e a gente não vê a hora passar, porque a gente vê: Ele fez demais por mim, Ele fez demais, Ele está fazendo demais por mim, e compensa, e compensa, e compensa, e compensa amar. A grande regra de ouro desse negócio que se chama viver para Deus, se chama amar, amar e amar. Se nós aprendermos isso, que o amor é o que deve estar norteando tudo que a gente faz, o reino será construído. Mas Paulo fala também que a gente precisa ter discernimento espiritual. Quero que os homens leiam para mim agora. A igreja não deve seguir ventos de doutrina. Ela não pode ser vulnerável com essas aparências das coisas que estão acontecendo hoje em dia. Uma pessoa chegou e falou: mas lá faz milagre. Lá faz milagre, pastor. Você tem que ir lá para ver que lá faz milagre. Eu falei: aqui também faz, mas eu não estou com esse negócio porque tem milagre ou não tem milagre. Eu estou nesse negócio porque Deus me amou. Eu estou nessa caminhada porque Deus me ama. Eu acredito tanto no amor dele que eu vivo para Ele. Não tem outra vida para se viver que não seja viver dentro desse amor. Por isso que eu queria que vocês tivessem convicção e entendimento de saber que a revelação é Cristo, que a vida é Cristo, e que o morrer é lucro. A vida é Cristo, é que Jesus. Para você compreender que os tesouros da sabedoria, querido, pastor, o senhor já leu Nietzsche? Já leu Kafka? Já leu Dostoiévski? Já? Tomás de Aquino? O que você perguntar aí, eu acho que eu já devo ter lido. A mesma vez no seminário que a gente estava sendo muito influenciado pelo Paul Ricoeur, filósofo francês. E era tão interessante ler aquele cara. A gente lia aquele cara e comia aquele cara e tal. Chegou uma hora, eu falei para os meus colegas, falei assim: cara, dá para ver que esse cara está vazio? Dá para ver que é só a letra pela letra. É só a letra pela letra. É a letra muito bem traçada, equilibrada pela letra.
Nosso Cristo não. Ele não precisou escrever um livro. Escreveram os livros dele. Ele não precisou ser superstar. Fizeram dele um superstar. Hoje não querem mais que ele seja superstar. E vão influenciando principalmente a mente dos nossos jovens. Vai dizer que o padrão é outro. Eu quero todos os meus jovens aqui, dia 19, 18 e 19. Quero toda a igreja aqui, dia 19, 18 e 19. Dia 18, 19 e 20. Vai assistir o pastor Eguinaldo para ver essas influências malditas do marxismo cultural. Esses pensamentos terríveis de ideologia de gênero, dessa questão de mudança de sexo, de que o homossexualismo é uma boa. Quero que vocês venham para vocês ouvir um cara que está muito a fundo nesse negócio. Eu podia falar, mas a gente vai trazer um para falar, porque eu acho que quando a gente traz alguém para falar, parece que vocês ouvem mais. Eu quero que vocês venham para ouvir mais. Quando eu era pastor lá em São Paulo, tinha um menino e ele fazia parte na escola bíblica que eu ministrava dos jovens. E toda vez que ele vinha com uma pergunta capciosa e tal. Aí eu perguntava para ele, você leu fulano, leu a náusea e tal. E ele estava super influenciado por todos os filósofos e tal. Aí um dia na sala de aula eu perguntei para ele, você já leu a Bíblia toda? Ele falou assim, não. A mesma pergunta eu te faço aqui nessa manhã. Você já leu a sua Bíblia toda? Você já leu a sua Bíblia toda? Paulo está falando que aqui os tesouros da sabedoria e de todo o conhecimento. Blaise Pascal perguntaram para ele, de onde vem a sua perseverança? De onde vem a sua força para estudar, para fazer a ciência? Ele diz, todos os dias eu medito na palavra santa de Deus. E ele é conhecido como o pai da ciência, Blaise Pascal. Por isso que você precisa aprender a buscar, cavar nessa mina, encontrar brilhantes aqui dentro, joias preciosas, cavar nesse poço, entrar no veio da sabedoria para a tua vida, perceber o que Deus está querendo falar com você. Para você cavar nesse poço, o caminho é a oração, é a leitura, é a meditação, é ali, parado, contemplando no Espírito de Deus, no Espírito do Senhor, deixando Ele falar, deixando Ele fluir, deixando Ele te encher, deixando Ele te mostrar a preciosa sabedoria. Procura aqui. Eu conheci um ateu lá em São Paulo. Ele falou assim, me prova que Deus existe. Eu falei, tá bom. Nós vamos fazer então uma prova nós dois. Qual é o livro que você quer que eu leia? Ele me deu um livro do filósofo alemão Nietzsche. Aí eu peguei, tá bom, então eu vou te dar um livro para você ler. Quando eu terminar de ler, eu venho para conversar com você. E quando você terminar de ler, a gente conversa. Aí ele, qual livro que você quer me dar? O maior livro de todos os tempos. Eu dei a Bíblia para ele. Você quer que eu leia a Bíblia? Eu falei, eu quero que você leia a Bíblia. Na segunda semana ele me ligou. Ele falou, vem aqui para a gente conversar. E eu fui para conversar. Enquanto ele pegou a Bíblia para ler, eu fiquei orando. Ele chegou, você já terminou de ler? Eu falei, terminei de ler. Aqui o livro, marquei, fiz as minhas pontuações e tal. Eu falei, ele tem razão. Como assim ele tem razão? Ele tem razão. As pessoas mataram Deus mesmo. As pessoas estão ficando malucas porque estão vivendo sem Deus. Porque se colocasse Deus na vida, tudo se estruturaria em toda a dimensão da vida. Ele virou e falou assim, eu estou muito incomodado.
porque eu já tinha lido a Bíblia, mas agora que eu comecei a ler, esse negócio está mexendo comigo. Eu falei, leia mesmo, leia mais. Eu não preciso te explicar, porque o Espírito que atua em mim quer atuar em você. Amém? O Espírito que atua em mim quer atuar nele. E atuou. Esse querido irmão, ele era jornalista. Bem jornalista, tem uma história com jornalista, viu, Saulo? Se converteu. Hoje ele é considerado hoje um dos grandes pensadores entre o meio evangélico no Brasil. Eu louvo a Deus por isso. Porque é um simples ato de você dar um presente, uma Bíblia para alguém, e você orar para essa pessoa e falar para ela, cava aqui que você vai encontrar a solução para a tua vida. O Espírito Santo de Deus fala. Paulo está dizendo isso. O que você e eu precisamos? Ter esse discernimento. E por último, se quisermos realmente construir o reino de Deus, nós precisamos marcar a vida das pessoas com os valores eternos. Vamos todos juntos ler. Porque embora esteja fisicamente longe, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo Jesus. Eu e você, nós vamos passar. Um dia partiremos para estar com nosso Senhor Jesus. O que vai ficar, a palavra de Deus vai ficar em a nossa marca de amor na vida das pessoas. Por isso que eu te estimulo você a estudar a palavra e estudar a palavra com outras pessoas. Por isso que nós estamos investindo na Escola Bíblica Discipuladora. Temos um grupo de pessoas que estão vindo estudar a Bíblia, os jovens estão vindo, temos classes funcionando para que você possa conhecer a palavra de Deus. O que mais influencia as pessoas não são as palavras, não são os discursos. O que mais influencia a vida das pessoas, queridos, é o amor. É o amor. Isso é o que mais influencia. O amor. Quando você ama alguém. Paulo se fazia presente no meio daquela igreja, mesmo estando distante, porque quando ele esteve ali, ele estava. Ele era presente ali. Ele não estava só para brincar de ser crente. Ele estava para ser um verdadeiro cristão, um genuíno cristão a Deus. O mundo está clamando hoje, queridos, não é mais de discursos. Não é de discursos. O mundo hoje está clamando para ver o reino de Deus. O reino de Deus só será visto quando as pessoas olharem para você e as pessoas falarem: esse cara ama Deus. Quando a pessoa chegar para você e falar assim: eu não consigo entender como é que você faz essas coisas. Eu não consigo entender por que você faz essas coisas. Eu fico intrigado, porque você podia ser qualquer coisa na sua vida. Aí é a oportunidade de você falar: mas nada disso traria a felicidade que eu tenho de servir ao meu Deus, de amar o meu Deus, de viver com o meu Deus. Sabe o que as pessoas querem ver lá fora? É isso. Não é gente com camiseta de Jesus, mas gente sendo Jesus, amando a Jesus sobre todas as coisas. O que esse mundo mais precisa é disso. É gente que está disposta a fazer como o primeiro-ministro da Islândia, um cristão que eu não sabia. Pode vir 3 famílias sírias e vem morar aqui na minha casa, junto comigo. A gente não está nesse negócio de servir a Deus para ser rico, para construir uma vida aqui, não.
A gente está nesse negócio de seguir a Cristo porque Ele nos amou primeiro. E não tem amor verdadeiro maior do que o amor de Jesus. E quando a gente ama Ele, a gente é capaz de amar o próximo, amar o outro. O meu desafio para você é que você possa sair daqui hoje dizendo assim: Senhor, eu quero construir o teu reino como Paulo construiu. Eu quero amar as pessoas como Paulo amou, a ponto de me sentir conduído com a dor das pessoas. Eu quero ter mais do que empatia, eu quero ter compaixão. Eu quero viver, ó Deus, nessa dimensão, sabendo, ó Pai, que o teu mistério está revelado, que é Jesus. Que Jesus morreu, me salvou e tem me curado de tantas e tantas coisas. E como é bom saber que o teu filho amado está aí intercedendo por mim e insistindo pela minha vida. Oh, meu Pai, que as pessoas vejam o Senhor em mim, vejam o Senhor agindo na minha vida, através da minha vida. Que eu possa ter sempre, Senhor, a alegria de encontrar, de meditar nesta palavra e achar as pepitas preciosas, os diamantes mais preciosos, o veio de ouro mais precioso da sabedoria do alto do Senhor. E que isso possa encantar a minha alma, me encher de prazer, me encher da verdadeira alegria, da alegria do céu. Ó Pai, torna o teu povo hoje, Senhor, construtores do teu reino, construtores do reino de amor, construtores de homens e mulheres que te amam verdadeiramente sobre todas as coisas. Ó Espírito Santo de Deus, flui sobre nós nessa manhã, vem sobre nós nessa manhã. E transforma, Senhor. Transforma, Pai. Transforma-nos a imagem do Teu Filho. A imagem do Cristo. A imagem do Salvador. Do Filho. Do precioso Filho. E ajuda-nos, ó Deus, a andar nos Teus caminhos, Senhor. E a fazermos tudo com amor, ó Pai, sabendo porque fazemos tudo para o Senhor, que vivemos por Senhor. Que o Senhor nos dê, ó Deus, um dia hoje em que o nosso compromisso possa crescer cada dia mais com o Senhor. E que possamos, ó Deus, ao sairmos daqui, nos encontrarmos com familiares, com amigos, possamos, ó Deus, ser usados pelo Senhor como testemunhas vivas do Senhor, como testemunhas vivas do amor do Senhor. Abençoa, ó Deus, nessa manhã cada um que está aqui, os que estão acompanhando essa transmissão em seus lares, e abençoa-nos, ó Pai, para que sejamos realmente uma igreja que construa o Teu reino sobre a face da terra, até a volta do Teu Filho. E Maranata, ó vem, Senhor Jesus, ó vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre esta igreja, sobre o Brasil, sobre este mundo. Ó vem, Senhor Jesus, nós te esperamos, nós te ansiamos e queremos o Senhor a cada dia mais sobre nós, em nome de Jesus. Amém.